O próximo palestrante da tarde de hoje é Vitor Jakubowski. Falei certo? Pronto. O currículo dele é diretor de desenvolvimento de novos negócios, especializado no atendimento de empresas do setor público e privado para modernizarem suas infraestruturas de TI e aplicações, bem como integrar sistemas modernos e legados com segurança, automação e observabilidade. Tema: IA, além do hype, tecnologias para modernizar os serviços públicos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom demais. Antes de qualquer coisa, parabenizar a associação, a ASTIC, pela iniciativa e pelo segundo ano, pelo segundo evento, né? E agradecer a vocês que estão com a gente aqui numa tarde de sexta-feira, depois do almoço. Não é fácil, a gente sabe, mas a gente promete ser bem dinâmico aqui. Então, meu nome é Vitor, como foi apresentado, faço parte da S Manager, uma empresa com sede em São Paulo, mas com presença nacional. Né, já foi basicamente apresentado ali o que a gente faz, mas a S Manager é uma empresa de 16 anos de mercado que trabalha com modernização de infraestrutura e de aplicações, a parte de integração dessas aplicações modernas e as legadas, trabalhando com automação, observabilidade, camada de segurança e, claro, né, além do hype, trabalhando com IA integrado em alguns processos ou em soluções de IA para o mercado, principalmente o do setor público, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma série de parceiros dos quais a gente tem relacionamento e que a gente usa a solução deles e a nossa camada de serviço para entregar soluções de valor agregado para vocês que são hoje, principalmente aqui, quem está aqui é setor público, né? Eu estou aqui com o Leandro Oliveira é a nossa interface comercial, então como eu comentei, a S Manager tem sede em São Paulo, mas ela tem presença em várias cidades do Brasil. A gente está presente em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, que é onde fica o Leandro, e ele está aqui presencialmente com bastante frequência, né? A gente já tem um contrato ativo com a TI, a gente tem desenvolvido bastante trabalho com eles. Então o Leandrão é a nossa interface aqui, então guardem a cara dele, possivelmente vocês vão vê-lo bastante se a gente tiver sinergia de trabalhar com vocês, né? E além disso, a gente está, né, também na região Nordeste, em Recife, né? Falando um pouquinho, né, de AI, que é além do hype, existem várias formas de inteligência artificial, né? Eu tenho inteligência artificial preditiva, eu tenho machine learning, eu tenho inteligência artificial generativa, e para cada tipo de caso de uso a gente pode utilizar um tipo de tecnologia diferente, né? Mesmo sendo IA, a aplicabilidade de cada uma dessas mecânicas ela é diferente, e o caso de uso, como o do nosso amigo aqui, é muito interessante, e a gente acaba fazendo algo semelhante com as nossas tecnologias também, tá? Fazendo um pouco de analogia, trazendo dados de mercado, né? 45% das organizações observaram um aumento de investimentos em IA desde o lançamento do ChatGPT. Quem nunca que usou o ChatGPT para fazer uma pesquisa? Em vez de perguntar no Google. Quem hoje usa o ChatGPT em vez de usar o Google para fazer uma pesquisa? Legal. Temos desenvolvedores na casa? Desenvolvedores, vocês já conferiram se o código de vocês está legal dentro do ChatGPT? Isso é um problema. Você está jogando a inteligência da tua empresa para fora da tua organização, e a gente vai falar sobre um pouquinho sobre soberania de dados também. Executivos acreditam que benefícios da IA generativa superam seus riscos. São 68% dos executivos que responderam isso, né? E um outro dado curioso, 19% das organizações estão atualmente executando um piloto ou produzindo algo com IA generativa. Quem de vocês aqui já está procurando o uso de caso de IA com IA generativa? Não temos. Legal. Outro dado importante. Segundo uma pesquisa do MIT, não é o Vitor que tirou das vozes da cabeça dele, o MIT, renomada instituição de ensino e pesquisa, diz que 95% dos projetos de inteligência artificial falham, né, nas empresas. E por que tantos os projetos falham? Está pequenininho ali o texto, depois a gente acha que consegue entregar a apresentação para vocês, mas primeira causa, eu estou resolvendo o problema errado. Outro caso, usando IA quando não é necessário. Quantas vezes a gente tenta resolver um problema hoje com o IA e a gente podia resolver, por exemplo, com o RPA? Já pegamos muitos casos nesse sentido. Outra causa muito grande, garbage in, garbage out, ou seja, dados. Para a gente ter um projeto interessante e viável de inteligência artificial, eu preciso de uma boa camada de dados. Se o meu dado está ruim, se o meu dado está inconsistente, o output dessa inteligência artificial também vai ser inconsistente, daí a gente entra em vários fatores, né? A inteligência artificial está alucinando, ela está trazendo a resposta errada e a gente começa a ter problemas com a aplicação da IA. Soluções complexas para problemas simples. Ou seja,
além do hype, qual é o nosso caso de uso e o que a gente vai fazer com a IA? Será que o nosso problema é realmente tão complexo para criar uma infraestrutura ou uma solução muito completa de IA? Outra causa, falta de entendimento do negócio. A gente não tem entendimento de qual o benefício que essa solução de IA vai trazer em resultado expressivo para o negócio. O caso de uso apresentado aqui pelo TJ, cara, aquela frase que você, cada segundo conta. Cara, qual que é o principal caso de uso? Reduzir o tempo ou o desperdício de tempo. Um baita de um caso de uso. Então, estou utilizando uma inteligência artificial para pegar uma atividade que ela é corriqueira e ela é massiva, e eu estou utilizando uma inteligência artificial para peneirar, para filtrar um grande caso de uso, e parabéns para vocês pela implementação do projeto. Última causa aqui da nossa lista, subestimar a infraestrutura. Quantos de vocês começaram a trabalhar com projetos de IA ou tentaram trabalhar com projetos de IA e foram consumir algum agente de IA pronto que está em alguma nuvem ou alguma coisa como serviço, por exemplo? E o porquê que eu falo disso? Normalmente, o custo de implementação de uma solução de inteligência artificial, ela tem um paralelo em dois modelos. Quando eu estou contratando um LLM como serviço, por exemplo, eu tenho um custo baixo na saída do projeto e ele se torna mais exponencial ao longo do tempo, porque eu não tenho infraestrutura dimensionada. Então, tudo aquilo que eu questionar e for usando, e eu não implementar limites ou capacidades bem definidas para a minha solução, o meu custo vai ser tão exponencial quanto o uso dela. E aí a gente está falando de GPU, a gente está falando de memória, a gente está falando de dados, então tem uma grande arcabouço de infraestrutura que fica caro de você consumir como serviço no longo prazo. No modelo self-hosted, que é quando a gente tem trabalhado essa infraestrutura dentro de casa, é mais ou menos aí onde a S Manager está mais trabalhando, a gente tem no começo um pouco mais de investimento, né? A gente vê a curva aqui subindo de forma mais exponencial no começo. Por que isso? Porque eu vou investir um pouco mais de tempo para treinar o meu modelo. E é onde eu mais vou consumir infraestrutura do meu data center para que eu possa viabilizar o meu modelo de inteligência artificial, para que ele seja coerente, para que eu realmente traga resultado. E aí, no longo prazo, a tendência é que essa infraestrutura já seja robusta e estável, e a operação dela vai ser menos custosa, porque eu já treinei, já garanti a viabilidade do meu modelo. Casos de uso, né? A gente falou sobre escolhas, né? Então, aonde que a gente está presente aqui hoje com vocês, né? Vamos falar mais de casos de uso de public sector, de governo. Então, principais casos de uso que a gente encontra no mercado, né? Processamento de documentos, foi o caso de uso exposto aqui pelo pessoal do TJ. Refatoração de código legado, chamados ou autoatendimento para cidadãos, entre outros casos de uso, como outras soluções de mercado apresentaram aí, né? Detecção de ameaças, ou fazer, por exemplo, uma gestão mais eficiente de recursos do nosso ecossistema. E por que é importante a gente entender o nosso caso de uso? Para a gente entender qual que é a tecnologia de IA que vai realmente fazer sentido para a gente adotar, né? Se eu vou fazer um caso de uso de uma inteligência artificial que é mais preditiva ou que ela seja generativa. Se eu estou trabalhando com, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Cefaz. Pode? A gente tem lá uma série de documentos de emissão de nota fiscal, tem um volume enorme de notas fiscais, eu tenho um auditor que ele precisa auditar um volume X de notas fiscais, né? Por que não esse cara ter um agente que ele conversa com ele e fala assim, olha, devido a essa amostragem de tal região, de tal data, eu gostaria de pegar uma amostragem de notas fiscais que tem um determinado padrão para eu entender algum tipo de fraude no sistema fiscal, né? Então eu tenho uma inteligência artificial generativa que interage com um prompt, com aquele prompt daquele usuário, ela vai buscar lá naquela base, eu preciso de ter uma base muito bem estruturada para ela entender e procurar aquele padrão de dados num XML lá da nota fiscal, e ele vai trazer, olha, senhor auditor, aqui eu tenho uma amostragem que eu acho que é bom você dar uma olhada. É um caso de uso de inteligência artificial generativa. Agora, por exemplo, um caso de uso de IA preditiva, né? As soluções da Red Hat têm dentro do portfólio dela, principalmente no sistema operacional no Linux, no OpenShift, que é a parte de containers, e o Ansible, a capacidade de você entender a configuração do teu ambiente de forma proativa e preditiva. Então ele fica monitorando ali teu ambiente, e quando você tiver uma inconformidade de configuração, ele te levanta a mão e fala assim, meu amigo, acho que é bom você dar uma olhada nisso aqui, porque tem uma coisa aqui que pode não estar certa. Dá uma olhadinha aqui para você melhorar a tua infraestrutura, né? E para isso acontecer, e onde a gente atua? Em capacitar as pessoas e os times para identificar esses casos de uso e adotar esses casos de uso de inteligência artificial e construir a esteira de tecnologia que vai fazer parte da solução de vocês. Tá legal? Nesse sentido, a gente trabalha com alguns fabricantes, e hoje a gente está aqui representando principalmente a Red Hat, né?
e também uma outra solução que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de banco de dados, a MongoDB. Mas, basicamente, quais são os principais de uso e a estratégia da Red Hat para a inteligência artificial? Primeiro, inteligência artificial preditiva na gestão do teu ambiente de infraestrutura de TI, para que você não sofra com incidentes de segurança ou de gerenciamento da tua infraestrutura. Outro caso de uso, inteligência artificial, assistente de inteligência artificial embarcada na console do sistema operacional e do produto de containers para você fazer configuração desse ambiente com mais facilidade e depender menos da linha de comando. Ou seja, você interage com um prompt, um agente de IA, que ajuda você a configurar o seu ambiente de forma mais rápida e mais eficiente. E, por último, soluções realmente para vocês criarem, treinarem, desenvolverem as soluções, né, de inteligência artificial de vocês utilizando ou LLMs de mercado ou o que vem embarcado dentro da própria solução da Red Hat baseada no projeto do Granite da IBM ou o InstructLab, que é uma ferramenta também open source que está dentro do produto da Red Hat para a gente criar essa capacidade de treinamento dos nossos LLMs. E nesse ponto isso é muito importante, lembra no nosso gráfico do custo? Não só o custo é importante, mas a soberania dos dados dos quais a gente está usando para treinar o LLM. Né? Qual é o risco de eu contratar um LLM como serviço? Não sei o quanto que vocês procuram de notícias, mas eu consumo isso diariamente. E fora do Brasil, pelo menos, já tem alguns casos mais famosos, ou mais falados pelo menos, de empresas como grupos de mídia que estão entrando em processos judiciais contra grandes fornecedores de tecnologia, porque eles alegam que a base de treinamento do LLM desse fornecedor é de propriedade intelectual desse grupo de mídia. Agora, se eu estou tendo esse tipo de situação com um grupo de mídia, o que pode estar acontecendo com os dados sensíveis da minha companhia ao usar uma solução de LLM como serviço que vai utilizar o seu dado para treinar o LLM e entregar isso como serviço para um outro terceiro? Então, quando a gente fala de soberania de dados, principalmente envolvendo o setor público, a gente tem trabalhado com a solução da Red Hat para trabalhar em modelo híbrido de infraestrutura local ou infraestrutura em nuvem e que vocês possam utilizar o modelo de vocês e o dado de vocês dentro do ambiente, na mesma estratégia de nuvem híbrida de infraestrutura de aplicações, mas também para a parte de inteligência artificial. Tá? Ou baseado no Red Hat Linux AI, onde a gente gera uma carga menor de infraestrutura para justamente treinar esse modelo, para tornar ele viável, e depois para operar ele de forma escalável através do OpenShift, que é a plataforma de containers da Red Hat. Tá legal? Falando sobre casos de uso com o Red Hat, né, a gente falou sobre casos de uso de refatoração de código. Né? Então, assim, tenho uma aplicação legada, preciso refatorar o código, o que eu faço? Um dos casos de uso que a S-Manager tem trabalhado é utilizar uma ferramenta e uma base de serviços, utilizando uma inteligência artificial que ajuda a gente a fazer a análise dos componentes e da linguagem da tua aplicação legada para que a gente possa fazer um processo de modernização e refatoração do código dessa aplicação. Então, se eu tenho uma aplicação legada lá, um Oracle Force, que não sejam tão antigas, por exemplo, um Java, mas que já é um determinado legado, a gente consegue ajudar vocês com um processo de inteligência artificial, de análise da árvore de dependências e de componentes dessa aplicação para que a gente possa acelerar o processo de migração. Se vocês leram o prefácio lá da minha apresentação, IA não é bala de prata, é ferramenta. A ideia aqui é não sair com código em produção do outro lado, mas facilitar e agilizar o processo para o desenvolvedor entregar isso muito mais rápido e para que vocês possam modernizar esse serviço que vai ser entregue para a área de negócio do setor público. Né? E para isso acontecer, dados é a nossa camada mais importante para que a gente possa utilizar uma ferramenta de inteligência artificial. Sem dados coerentes, sem dados, né, consistentes, a gente não consegue fazer o treinamento ou a execução da nossa IA. E por isso, a gente tem trabalhado muito forte com a MongoDB para apoiar os clientes na sua jornada de adoção de IA generativa ou de modernização de aplicações também com uma nova estrutura de dados. Ah, Vitor, mas o MongoDB é uma solução de banco de dados que ajuda a armazenar log. Está correto também, ela nasceu assim lá atrás. E ela evoluiu com várias funcionalidades, então hoje a gente tem, por exemplo, funcionalidades de search, de vetorização, então a gente tem soluções embarcadas já dentro do banco de dados da MongoDB, na qual muitos desenvolvedores utilizavam vários componentes paralelos, ou os próprios DBAs usavam vários componentes paralelos para conseguir entregar esse tipo de funcionalidade. Né? Por exemplo, a parte de search. Né? A gente fala sobre uma inteligência artificial que vai consultar uma base de documentos, e eu preciso fazer uma ação de search, então
eu normalmente tenho uma grande quantidade, né, de componentes paralelos dentro da estrutura de banco de dados para poder fazer, né, essa extração e essa inteligência de dados, e hoje, na própria solução da MongoDB, isso acontece de forma nativa, integrada, com ferramental pronto, para que o desenvolvedor passe a fazer isso de forma muito mais fácil dentro da instrução do banco de dados. Ou seja, eu estou reduzindo a quantidade de tecnologias que eu estou adicionando, inclusive adicionando complexidade no nosso ambiente, para gerar mais valor na camada de dados, que é onde a nossa principal ferramenta de inteligência artificial vai trabalhar, que é justamente entender, treinar e dar a resposta adequada no caso de uso que a gente escolher. Outra situação importante, né, que é a parte de como é que a gente vai utilizar esses dados, vetorização, entre outras coisas. Então, a solução da MongoDB, normalmente numa arquitetura tradicional também, a gente usa vários outros componentes, 3, 4, 5 componentes acoplados no banco de dados. Aí a gente tem que garantir interoperabilidade, integração, que eu tenho versões adequadas para poder utilizar, com patch, com atualização, versão devidamente atualizada. E com uma única solução dentro da MongoDB, a gente consegue simplificar esses casos de uso e essas ferramentas de forma nativa, com uma única tecnologia, uma linguagem para queries e outras funcionalidades aí que a gente pode colocar dentro do banco de dados, tanto para a nossa modernização de serviços e modernização de aplicações, quanto para que a gente possa treinar a nossa inteligência artificial e operar a nossa inteligência artificial. Por fim, né, como é que a AS Manager consegue ajudar vocês, agentes, analistas, coordenadores, gestores, executivos, área de negócio do setor público, né? A gente tem uma equipe especializada e multidisciplinar nas tecnologias que a gente apresentou para vocês, para fazer a arquitetura de solução, estudar com vocês o melhor caso de uso, entender o caso de uso, o benefício para o negócio, qual que é a entrega real que o negócio espera da gente para poder arquitetar devido à solução, implantar essa solução e depois ajudar vocês a operar, sustentar, ou com treinamentos, ou com o nosso time mesmo operando isso com vocês, ou a gente operando, ou a 4 mãos, né? Para finalizar, a gente trabalha com uma base de infraestrutura de TI baseada nas soluções da Red Hat, trabalhando com soluções de integração aí da Salesforce e MuleSoft, a camada de dados com o MongoDB. Trabalhamos com a parte de agentes de inteligência artificial também da Salesforce, né, integrando o nosso portfólio. E aí, dentro de uma camada, né, de gestão de tudo isso daí, principalmente na camada de usuários e não usuários, a gente é parceiro do pessoal da Ivanti, que palestrou mais cedo aqui também, o Vinícius, né, e o Caio, para garantir também a conformidade a nível de estações de trabalho, desktops. E quando a gente fala de automação, né, e gerenciamento desse ambiente, a gente usa também o Ansible da Red Hat. E, por fim, não menos importante, a gente utiliza uma solução de monitoramento chamada Datadog para monitorar a nossa infraestrutura, a nossa aplicação, fazer gestão de logs e, principalmente, hoje, a gente utilizando soluções de LLMs, fazer a camada de observabilidade em cima da produtividade também do nosso LLM. Tá bom? Pessoal, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado. O QR Code aqui, se alguém quiser falar de mais algum assunto aqui, apesar de a gente não estar com stand físico, esse é o QR Code que vai dar acesso ao meu contato, ou procurem o Leandrão que está ali, né? Grande Leandro que está ali para poder explorar isso aí com vocês mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos.